Neste vídeo de alguns poucos minutos, você conhecerá um pouco melhor o Espírito Santo, que tem poder infinito e exerce algumas funções. Aqui vamos abordar 7 dessas funções. Ele é o Espírito de Deus. Ele tem poder e sabedoria ilimitados e, mesmo assim, vive dentro de qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo é nosso regenerador. Conheça o Espírito Santo, que tudo pode fazer. Ele é o Espírito de Deus. Ele tem poder e sabedoria ilimitados e, mesmo assim, ele vive dentro de qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. E isso significa que nós temos acesso ao seu poder maravilhoso. Enquanto eu ponderava o trabalho do Espírito Santo nas Escrituras e na minha própria vida, eu identifiquei 7 papéis distintos que ele desempenha. Jesus disse a Nicodemos que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, disse Jesus em João 3:5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A verdadeira conversão é a coisa mais sobrenatural que nós iremos experienciar. Quando alguém coloca sua fé em Cristo para a salvação, é o Espírito que abre o coração e transmite a vida de Deus. Então, ele habita em nós, dando-nos a confiança de que agora somos filhos de Deus. Nenhum de nós seria cristão hoje se não fosse pelo poder regenerador do Espírito Santo. E se você alguma vez levou alguém para a fé em Cristo, sabe que verdadeiramente esse é o milagre mais maravilhoso que Deus pode fazer. Se você está orando para que alguém se arrependa e entregue o seu coração a Jesus, não minimize o papel que o Espírito Santo desempenha nesse processo. Como esse milagre acontece? Nós tipicamente dizemos aos novos crentes que Jesus entrou em seus corações no momento em que eles se arrependeram de seus pecados. Mas, novamente, nossa linguagem limita a grandiosidade de uma verdadeira conversão. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente arrependido, ele literalmente sopra nova vida aos mortos. Assim como o profeta Ezequiel viu ossos secos se levantarem, ganharem nova carne e respirarem novamente, Ezequiel 37. Pessoas mortas em pecado são ressurretas para uma nova vida quando creem em Jesus Cristo pela primeira vez. Nunca esqueça o poder bruto da conversão. De todas as manifestações do Espírito Santo disponíveis para nós, a conversão é a mais preciosa e a mais poderosa. Nunca minimize o poder do Espírito Santo de transformar um pecador. O Espírito Santo é nosso capacitador. Jesus disse aos seus primeiros seguidores que, quando fossem batizados no Espírito Santo, seriam revestidos do poder do alto. Lucas 24, verso 49. Isso parece barulhento e perturbador. Parece algo que abalaria o mundo. Onde quer que o Espírito vá, ele transforma as pessoas em radicais. Ele lhes dá o poder de pregar com ousadia, curar pessoas doentes e até mesmo ressuscitar os mortos. Centenas de anos antes de o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja primitiva no dia de Pentecostes, o profeta do Antigo Testamento, Ezequiel, recentemente ungido como sacerdote, teve uma prévia gratuita de como Deus enviaria o Espírito Santo para capacitar o seu povo. A prévia veio na forma de uma visão em cores que incluía um vento tempestuoso, uma nuvem que brilhava com fogo, relâmpagos e estranhos querubins de 4 faces empoderados pela energia divina de Deus. O que Deus estava compartilhando com Ezequiel era o milagre de Pentecostes, quando Deus revestiria seu povo com poder do alto. Os primeiros discípulos não apenas ouviriam o som de um vento impetuoso e veriam chamas de fogo descerem sobre a cabeça de cada crente, mas também seriam infundidos com qualidades indomáveis: força sobrenatural, coragem feroz, ousadia misteriosa e uma habilidade incomum de ver o reino invisível. Dos mistérios de Deus. Não estou sugerindo que ele traga desordem ou caos. Deus não é o autor da confusão.
Mas muitas vezes a igreja tem tentado confinar o Espírito Santo, amordaçá-lo, constrangê-lo ou atirar nele com uma arma tranquilizante para que possamos manter o controle. Temo que, em alguns casos, tenhamos implorado a esse selvagem Espírito de Deus que fique longe de nós, para que possamos tocar nossa versão domesticada da igreja, sem suas interrupções inesperadas. Se formos honestos, admitiremos que a igreja se tornou tão fraca, tímida e comprometida com o mundo que nem remotamente nos parecemos com os cristãos poderosos do primeiro século que pregaram corajosamente o Evangelho, operaram milagres e até deram o seu apoio. Vive no martírio para servir a Cristo. No entanto, a promessa permanece para nós. Qualquer cristão ousado o suficiente para convidar o Espírito a capacitá-lo pode experimentar todas as manifestações de poder que operaram na igreja primitiva. O Espírito Santo é nosso guia. O Espírito Santo tem acesso a toda a sabedoria e conhecimento de Deus. Quando permanecemos nele, ele nos conduz continuamente à verdade, fazendo-nos crescer e amadurecer espiritualmente. Ele é nosso professor. 1 João 2, 27. E aqueles que dependem dele saberão para onde ir e o que fazer, porque estão seguindo suas orientações celestiais. Romanos 8, 14 nos diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem acesso à orientação do Espírito Santo. Ele é o melhor guia de todos os tempos, porque tem todas as informações de que você precisa sobre o passado, o presente e o futuro. Tenho idade suficiente para me lembrar de quando as pessoas não tinham software GPS em seus telefones. Na verdade, tínhamos que manter os mapas nos porta-luvas dos nossos carros. Mapas dobrados e feitos de papel. Nós os usaríamos para descobrir como chegar a um novo endereço. Olhando para trás, para aqueles velhos tempos de estudo de mapas e de pedir informações em postos de gasolina, me pergunto como algum de nós encontrou seu destino. O Espírito Santo é como o seu GPS interno, exceto que ele nunca se confunde ou oferece informações erradas. Mas se quiser conhecer a orientação do Espírito Santo, você deve aprender a discernir sua voz e seus toques sutis. O Espírito Santo é nosso unificador. O livro de Atos nos diz que depois que os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, eles se dedicavam continuamente ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Atos 2, 42. A palavra grega usada para comunhão, koinonia, aparece aqui pela primeira vez na Bíblia e depois é usada 18 vezes em todo o Novo Testamento. Koinonia, que também pode ser traduzida como parceria, é uma graça sobrenatural que faz com que os cristãos amem uns aos outros profundamente. Não era possível antes do Pentecostes, porque é uma manifestação da habitação do Espírito Santo. Assim como o poder dunamis do Espírito nos permite curar os enfermos ou fazer milagres, sua koinonia une nossos corações e nos une. Após o derramamento do Espírito em Atos 2, a koinonia fez com que os primeiros discípulos compartilhassem seus bens desinteressadamente. Versos 44 e 45. E compartilhassem refeições com frequência. Verso 46. Muitas pessoas decidiram tornar-se cristãs quando testemunharam esta comunidade amorosa. Verso 47. Koinonia era um ingrediente essencial na igreja do Novo Testamento. Foi o que conectou Paulo, Timóteo, Lucas, Tito, Priscila e Áquila como uma equipe. Foi o que manteve unidos os primeiros cristãos face à perseguição e fez com que entregassem as suas vidas uns pelos outros. O Espírito Santo é nosso intercessor. Este é um dos maiores milagres da graça. O apóstolo Paulo nos disse que o Espírito Santo que vive dentro de nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Mesmo quando não sabemos orar, o Espírito ora a perfeita vontade de Deus.
Não importa que tipo de dificuldade sombria enfrentemos, o Espírito sofre por nós até que emerjamos com segurança através do teste. Você já gemeu em oração? A maioria de nós conhece o sentimento. Podemos não nos sentir cheios de fé quando proferimos nossos clamores mais profundos a Deus. Poderíamos estar passando por uma luta difícil e não nos sentindo muito espirituais. Talvez nem consigamos reunir forças para orar por meia hora. Nossas orações podem ser uma série lamentável de frases curtas como "Ajude-me, Deus" ou "Senhor, não sei quanto tempo mais poderei aguentar". Mas, de acordo com a Bíblia, este tipo de oração é poderoso. Tudo o que você precisa fazer é ler os Salmos do rei Davi para saber que Deus ouve orações como: "Ó Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro". Salmo 30, 2. E o que é tão reconfortante é que quando nos sentimos frustrados na oração ou não sabemos o que dizer, o Espírito está orando num nível mais profundo dentro de nós, e Ele sabe o que orar. Essa é a promessa de Romanos 8:26. Muitos de nós estamos na fase mais intensa do processo de nascimento, a fase de transição. O parto é o momento em que a mulher grávida se sente confusa, irritada e inquieta. Suportamos sentimentos semelhantes de desespero em nossa caminhada de fé. Nós nos perguntamos: Deus realmente me prometeu isso? Tudo dentro de nós quer parar de acreditar. É assim que funciona o processo de trabalho de parto. E temos o Espírito Santo para nos ajudar a superar a dor. Ele ora com gemidos profundos demais para serem palavras, até que a fé dá origem à resposta que esperamos. O Espírito Santo é nosso consolador. Antes de Jesus ir para a cruz, ele passou muito tempo com seus discípulos e abriu seu coração para compartilhar muitas coisas com eles. Durante suas últimas horas cruciais com seus seguidores mais próximos, a quem ele chamava de amigos, ele falou muito sobre o Espírito Santo. Ele queria que seus discípulos soubessem que não estariam sozinhos, mesmo que ele os estivesse deixando. Jesus disse-lhes em João 14, versos 16 a 18: "Pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas você o conhece porque ele habita com você e estará em você. Não os deixarei órfãos. Eu virei para você." Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, quando seus discípulos abatidos estavam amontoados dentro de uma casa com as portas fechadas, Jesus apareceu a eles. Depois de lhes mostrar suas mãos perfuradas e a ferida em seu lado, ele soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." João 20, verso 22. Muitas vezes pensamos que o Espírito foi dado pela primeira vez no dia de Pentecostes, mas essa experiência foi o segundo encontro dos discípulos com o Espírito. Sua primeira apresentação ocorreu no domingo à noite da ressurreição. O ajudador veio, exatamente como Jesus havia prometido. Recebemos um presente incrível. Quando o Espírito veio habitar em você, ele trouxe a vida eterna de Deus. Ele lhe dá o sopro do céu. Ele infunde em você a presença de Deus. E mais do que isso, ele estabelece residência eterna em você para que você nunca se sinta sozinho. Os cristãos podem literalmente sentir a presença do Espírito Santo em si mesmos e, à medida que crescemos na nossa fé, aprendemos a ouvir a sua voz reconfortante. Aprendi a apreciar especialmente a presença do Consolador quando passo por momentos difíceis de provação, desânimo ou luta. O Espírito me sustenta com força e esperança sobrenaturais. Quando sinto tristeza, o Espírito me alegra. Quando sou maltratado ou perseguido, ele me dá uma graça milagrosa para suportar. Quando sou acusado ou incompreendido, ele trava a batalha por mim. Quando cometo um erro e quero me chutar,
Ele levanta minha cabeça e mistura correção gentil com encorajamento. Quando estou desesperado, Ele me lembra das promessas de Deus. Ele quer fazer o mesmo por você. O Espírito Santo é o nosso refinador. Quando o Espírito desceu sobre os 120 discípulos no cenáculo no dia de Pentecostes, ele se manifestou basicamente de duas maneiras. Primeiro, o som de um vento impetuoso e, segundo, chamas de fogo que apareceram milagrosamente na cabeça de cada pessoa. Não sabemos a natureza exata deste incêndio. Obviamente não foi fogo físico ou teria queimado o cabelo de todo mundo. Muito provavelmente foi a manifestação visual da presença do Espírito. Mas certamente este fogo também representa para nós a santidade de Deus. Você está disposto a permitir que Deus o purifique, mesmo em áreas ocultas? Suponha que você more na mesma casa há 24 anos e decida se mudar. O processo de arrumar e limpar aquela casa nunca é fácil. Imagine o que você verá se puxar sua geladeira da parede para colocá-la na van de mudança. Está há muito tempo no mesmo canto da cozinha. Ninguém jamais passou por baixo dele. O azulejo estaria imundo. O chão pode estar coberto de camadas de sujeira, poeira, cascas de nozes perdidas, partículas de comida podre, faixas de cabelo perdidas, pelos de cachorro e manchas não identificadas que estão lá há mais de 2 décadas. Que nojo! Isso exigiria alguma limpeza especial para deixar sua casa pronta para um novo proprietário. É um pensamento assustador, mas você pode passar por áreas como essa em sua vida. Às vezes escondemos nossos pecados secretos em compartimentos privados. Sabemos como mascarar nossas atitudes mais feias, mas quando o Espírito vem com poder, ele vem para nos limpar de nossa coragem e sujeira. Ele move os móveis em nossas vidas para nos limpar do ressentimento, da raiva, da vergonha, do comportamento viciante e de tantas outras coisas que podem criar distância entre nós e Deus. Encorajo-vos a abrir o coração ao fogo do Espírito e experimentar ser regenerado, capacitado, guiado, unificado, consolado e refinado por Ele. Espero que tenha gostado desse vídeo. Meu desejo é que tenha acrescentado vida e luz ao seu dia. Em nome de Jesus. Amém.